Olá, boa noite. Hoje é dia 22 de Abril, Dia da Terra. Este planeta Terra, que nos últimos tempos tem rejuvenescido, tendo em conta que uma esmagadora maioria dos que o estragam estão recolhidos em casa. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Não digo boa noite ao Rui, pois não merece. Boa noite. Boa noite, Boa noite a toda Helena. a gente. Boa noite, Helena. Boa noite, Pedro, e boa noite também ao Rui. E deixa-me só corrigir-te uma coisa que tu disseste, já há algum tempo que não, Tem que ser, que eu não, tem não que ser, fazia. tem que ser. É que muitos daqueles que estragam o planeta continuam a andar a estragá-lo. E a tentar estragá-lo ainda mais. Ainda ontem se ouviu um presidente de um país, que eu não vou mencionar qual, quando lhe perguntaram qual era a opinião dele sobre o número de mortos no país, e a resposta foi: eu não sou coveiro. Há muita gente a estragar. É o que Vamos aos números? Vamos aos números. E os números de hoje, o que é que nos trazem? Trazem-nos um número que cada vez começa a ser mais interessante e motivador, o número de casos recuperados, 1.143 casos recuperados, 226 mais que ontem, é um aumento de 25% em relação ao dia anterior. No que diz respeito aos óbitos registados, temos 785, um crescimento de 3%, significa 23 pessoas que morreram nas últimas 24 horas. Casos registados, temos 21.982, são mais 603, um crescimento de 2,8%. E também cresceu a taxa de mortalidade, que se situa agora nos 3,57%. De registar, como sempre, que a situação a norte continua a ser a situação mais complicada em todo o território nacional. A norte estão 60% dos casos confirmados e 58% das mortes registadas até o momento. A região norte tem 13.150 casos e 454 mortes. No que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados, não há, nas últimas 24 horas, mudanças significativas, alterações significativas. A divisão por faixas etárias mantém-se mais ou menos estável. De registar apenas e de relembrar que acima dos 80 anos há 3.350 casos confirmados. São 15,24% de todos os casos existentes. Já no que diz respeito à caracterização dos óbitos ocorridos por faixas etárias, temos que 88% dos óbitos estão acima dos 80 anos. A taxa de mortalidade para pessoas com mais de 70 anos é de 13% e para mais de 80 é 15,8%, portanto quase 16%. Acima dos 70 estão confirmados 5.311 casos, acima dos 80, 3.350, como já referimos. Com estas taxas de mortalidade, todo o cuidado é pouco. Vamos dar um saltinho até à parte da caracterização clínica dos casos confirmados, onde temos feito sempre aquele exercício que é seguido por muitos especialistas em epidemiologia, que é analisar os casos internados e internados em UCI, tendo em conta também os óbitos ocorridos e considerando o valor de óbitos como sendo casos internados ou internados em UCI. Assim sendo, temos que considerar que 18 dos óbitos ocorreram em UCI e nos internados. Isto significa que, ao contrário do que se vai dizer e se vai apregoando, os casos internados em UCI não reduziram, antes pelo contrário, cresceram 6%. É um facto que é um valor muito inferior aos valores que já vimos de crescimento em UCI. Já no que diz respeito aos casos internados, aí sim temos uma ligeira redução de quase 1%, são 0,7% de redução nos casos internados. Passando para os números locais e passando para a Amadora, não há alteração no número de casos confirmados na Amadora de ontem para hoje, ou seja, continuamos com os 241 casos confirmados, portanto um aumento de 0%, se bem que também o aumento na área metropolitana de Lisboa nas últimas 24 horas foi pouco significativo, situou-se no 0,8%. A Amadora continua assim a ter 1,33 infectados por cada 1.000 habitantes. A área metropolitana de Lisboa tem um valor um pouco mais baixo, 1,29.
São 6,5% o peso, é 6,5% o peso que a Amadora tem em todos os casos confirmados na área metropolitana de Lisboa, sendo que a sua população é de apenas 6,4% dessa mesma área. Se voltarmos a olhar para os números por cada 1.000 habitantes, Lisboa tem 2,3 casos por cada 1.000 habitantes, Loures 1,38, Cascais 1,36 e a Amadora 1,33, como já referimos. A área metropolitana de Lisboa significa, em termos nacionais, 16,76% dos casos e a Amadora 1%. Um exercício que temos feito todos os dias é olhar para os números pela densidade populacional e olhamos sempre para Lisboa. Lisboa tem 5.000 habitantes por quilómetro quadrado, a Amadora tem 7.500, mais 50%. Casos confirmados. A Lisboa tem 11,7 casos confirmados por cada quilómetro quadrado, a Amadora tem 10. Mesmo assim, e mesmo nos últimos tempos, os números na Amadora terem tido um crescimento que foi um pouco diferente daquilo que estávamos habituados, se aplicarmos a Amadora ao mesmo rácio de casos por quilómetro quadrado que se obtém com Lisboa, a Amadora teria, à data de hoje, 280 casos confirmados. Portanto, já estivemos muito melhor, também já estivemos pior. Estamos agora aqui no meio termo, nesta distância, comparativamente com o rácio por densidade populacional com Lisboa. E quanto a números, não é tudo. Falta aqui a nossa linha. Falta a linha de crescimento, o gráfico de crescimento, em que, se conseguirem tirar Lisboa, vê-se melhor a linha de crescimento da Amadora, que é a cor de laranja, que foi até meados de abril uma linha muito consentânea, uma linha muito linear, passo aqui a expressão, depois andou aí aos saltos e esperemos nós, eu sei que já repeti isto nos últimos dias, esperemos nós que agora seja efetivamente para manter uma linha linear. Agora sim, quanto a números, é tudo. Temos números feitos, se calhar vamos passar à nossa convidada, não? Antes de passar à nossa convidada, já que uma das informações que eu trazia tem que ver com esta junta de freguesia, antes de passar à convidada, vamos só aqui rever uns números relativos à freguesia da Falagueira Venda Nova, que ontem colocou no seu Facebook um pequenino balanço de algumas das medidas que implementou em tempos de Covid. E achei interessante trazer aqui estes números, portanto, a junta de freguesia da Falagueira Venda Nova já entrega 34 cabazes de alimentos, vamos saber se houve um acréscimo ou não, fez 34 encaminhamentos para outras instituições e faz 24 apoios psicológicos, ou já fez. Portanto, vamos aqui descobrir falar um bocadinho sobre estas questões e como podemos ver na parte em que temos os apoios prestados e temos os cabazes e temos medicamentos, existe também aqui uma grande ação nesta questão da entrega de medicamentos, presumo que sejam, portanto, às pessoas que fazem parte dos grupos de risco, com mais de 65 anos, que têm ausência de apoio familiar, têm mobilidade reduzida, têm doenças crónicas, ou estão em isolamento profilático ou infectados em isolamento. E precisamente para nos falar um bocadinho sobre estes números, hoje temos como convidada a Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova, a doutora Ana Venâncio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda mais uma vez aos Minutos Pandémicos. Obrigada. Boa noite. Pronto, Helena, faz favor. Eu queria falar, mas entretanto cortaram-me o pio, agora já estou operacional. Não, ainda há justiça nesta emissão. É verdade. Presidente, falando aqui um bocadinho destes números que eu acabei de referir, como é que são reflexo da forma como lidar ou estão a lidar com esta situação de Covid-19 na freguesia? Há um aumento de apoio evidente na vossa ação? Sim, claro. Desde o início em que foi necessário preparar estas respostas para a população, gradualmente começámos a ter um aumento quer das pessoas que apoiávamos com a aquisição de bens essenciais, quer também na deslocação às farmácias e na aquisição de medicamentos. Surge-nos depois uma outra questão, que são pessoas que já têm quebras de rendimento e, portanto, há necessidade de as apoiar com cabazes de alimentos.
Como nós também já tínhamos o Gabinete de Psicologia a funcionar há vários anos, adaptámos também essa resposta no sentido de dar apoio a muitas pessoas que se encontram sozinhas, isoladas, e a quem este isolamento, muito mais do que por questões de saúde, acaba por ter necessidade de conversar. Então, a nossa psicóloga tem estado a fazer este trabalho de acompanhamento, para além de pessoas que realmente têm necessidade, digamos assim, de acompanhamento psicológico, há outras que precisam só é de conversar, e portanto esses apoios que vêm refletidos nessa pequena apresentação de números, é isso que significa. Presidente, nós quando falámos da primeira vez aqui nos minutos pandémicos, foi numa altura em que a Presidente tinha retirado os bancos naquela zona da sede da Junta de Freguesia. Queria falar um bocadinho sobre isso. Como é que sente que a população tem acatado estas medidas de isolamento? Naquela zona em particular, com alguma dificuldade. Era uma zona de permanência de alguns dos nossos idosos reformados, onde também existiam algumas mesas para jogar as cartas, que entretanto também a Junta de Freguesia teve necessidade de remover. E foi como disse da outra vez, as pessoas mais velhas têm alguma resistência a mudar de hábitos. E, portanto, continua a perceber-se que há ali alguma movimentação, já não têm tanto local para permanecer, mas acabam sempre por se deslocar até àquela zona da parte da manhã, principalmente. Eu tenho-me apercebido disso. Sendo certo, também depois é difícil haver aqui uma atuação, digamos assim, mais proativa, no sentido de os remeter à sua casa, não é? Tentamos sensibilizar e conversar, e tem sido também essa a postura da PSP, que tem colaborado connosco nesta tarefa, mas sim, foi, digamos assim, uma das questões mais difíceis de conseguir pôr no terreno, digamos assim. Sim, tinha de dizer alguma coisa? Não, Há bocadinho. ia dizer que tinha o microfone desligado. E continua a ter o microfone desligado. Pronto. Isto está bom. Está ótimo. Presidente, falando um bocadinho agora do que é que poderá acontecer, quais é que são as maiores preocupações da parte da Junta de Freguesia para este futuro que é um bocadinho incerto ainda? Pois, é verdade, ou seja, também estamos a aguardar um pouco aquilo que vai ser o resultado do término do estado de emergência e quais são as medidas, digamos assim, que o Governo vai adotar. A nossa perspectiva, Junta de Freguesia, ou estamos de alguma maneira a direcionar as nossas preocupações para 3 áreas. O nosso apoio às escolas, porque percebemos que há muitas crianças da nossa freguesia que não tinham meios informáticos para conseguir retomar o ano letivo, e portanto criámos com o agrupamento de escolas e com as escolas da nossa freguesia uma rotina de entrega de trabalhos de casa, e portanto estamos a afinar um bocadinho isso. Julgo que será colmatada em breve com a entrega de alguns desses equipamentos por parte da Câmara Municipal da Amadora. Retomámos também aquilo que eram as escolinhas de dança com as emissões através do nosso Facebook, e portanto para mantermos o contacto com estas famílias e com as nossas crianças. Depois, na vertente da ação social, a nossa preocupação vai ser, e temos esta noção clara, de que vamos ter muitas famílias carenciadas novamente a precisar do nosso apoio, e vamos reforçar, nomeadamente com a revisão orçamental, aquilo que era a verba destinada ao Fundo de Coesão. No apoio ao pagamento das rendas, da água, da luz, em apoio alimentar, vai ser necessário criarmos aqui uma estrutura forte, e temos como parceiro já definido também a ReFood na nossa freguesia. Finalmente, na área dos idosos, a nossa perspectiva é tentar mantê-los em casa, mas ao mesmo tempo proporcionar-lhes atividades. E, portanto, o nosso projeto Geração Ativa vai ter que recomeçar com uma nova vertente, a vertente online. Portanto, dentro em breve, teremos esse projeto via Teams para os nossos idosos, para os nossos séniores da freguesia. Falando do Toca a Mexer, apesar de ser aqui pertencer a este projeto das escolinhas, toda a gente pode fazer aula? Toda a gente. A nossa questão, e eu acho que isso ficou muito vincado desde sempre, desde o início desta questão do Covid,
quer na articulação com as juntas de freguesia, quer com a Câmara Municipal, era não deixar ninguém para trás, prestarmos atenção ao que de facto se estava a passar nos nossos territórios e não deixar ninguém para trás. Portanto, eu vou-lhe dizer que por isso, nesta questão até dos trabalhos de casa e no apoio que estamos a dar apoio a crianças que são residentes na nossa freguesia, mas não frequentam as nossas escolas, e a crianças que frequentam as nossas escolas e não residem na nossa freguesia, nem sequer no concelho. Portanto, estamos a fazer o transporte deste material, digamos assim, das escolas, os trabalhos de casa e as cópias que os professores fornecem, até para municípios vizinhos. Porque o que é importante neste momento é exatamente não deixar ninguém para trás. Ora, aliás, lá está, que é como se diz na tropa, e como se tem dito que isto é uma guerra, e aí na guerra não deixa ninguém para trás. É verdade, é isso mesmo. Jacinto, não sei se quer perguntar alguma coisa. Eu não sei, estou com algumas dúvidas, mas acho que é o meu microfone que está com problemas agora, não é? Pronto, então melhor eu ficar calado. Pronto. Presidente, estando aqui novamente connosco, quero deixar uma mensagem a quem nos ouve, nomeadamente aos seus fregueses. Eu quero deixar uma mensagem de que, de facto, estas questões e estas indicações que vêm sendo dadas pela Direção-Geral de Saúde são para ser levadas a sério. Nós vamos ter que conviver, de facto, provavelmente, eu não sou especialista, mas daquilo que tenho ouvido, vamos ter que conviver com este vírus e com esta doença durante algum tempo. E, portanto, quanto mais fizermos em prol da nossa comunidade, estamos também a beneficiar-nos a nós próprios, evitando que tenhamos aqui picos constantes e necessidade de voltar, se calhar, ou de haver mais restrições e regressar a estados de emergência. Portanto, é difícil, de facto, não é fácil ficar em casa, não é fácil cumprir, mas neste momento é o absolutamente necessário. Muito bem. Obrigada, Presidente. Eu vou-me despedir, como tenho despedido dos últimos 2 presidentes de junta que estiveram aqui connosco pela segunda vez nestas rondas que estamos a fazer com os presidentes de junta. Espero não voltar a falar consigo outra vez nos minutos pandémicos. É sinal que já ultrapassámos esta fase. Exatamente. Muito obrigado, Ana França. Obrigada, Presidente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Pronto, dando continuidade àquilo que eu trazia, e já foi falado aqui um bocadinho, não é? A Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova também está a realizar este apoio psicossocial e trazia aqui informação de que se forem os fregueses da freguesia da Encosta do Sol, a freguesia disponibiliza também um apoio de aconselhamento psicológico e também parental aos residentes da freguesia, numa altura em que se fala muito do isolamento, daquilo que o isolamento pode provocar ou do que já está a provocar às famílias ou a quem está sozinho. Esta é uma ajuda importante, portanto, se precisarem e se quiserem ter este apoio, podem contactar a Junta de Freguesia, fazem uma marcação através do número de telefone que está divulgado. Eu penso que depois podemos também divulgar essa informação. E dizer só que esta intervenção assenta em 2 pilares de apoio e orientação. Primeiro é tranquilizar e depois dar confiança, porque todos nós sabemos que numa altura em que estamos fechados durante uma série de dias, que é difícil manter essa esperança e essa confiança de que tudo será ultrapassado e que vamos conseguir ultrapassar esta fase, pelo menos esta fase do isolamento. E, portanto, fica aqui esta informação de quem quiser e quem precisar deste apoio que pode ter na Junta de Freguesia da Encosta do Sol. Aqui está, sente-se triste ou ansioso com o isolamento. Portanto, podem então fazer a vossa marcação. Muito bem. E estamos a chegar ao final, não é? É verdade. Esta emissão hoje foi uma emissão um pouco sui generis com esta confusão de microfones que iam dando problemas à vez. Pronto. Então, acontece. Pronto. Assim sendo, e Paulo responder só ao Luís Bonito, embora a resposta seja recorrente, porque já temos dado todos os dias, não temos os números por freguesia, a Direção-Geral da Saúde não quer fazer a divulgação de números por freguesias. Os únicos números que nós temos, e é com esses que temos que trabalhar, são os nacionais e os municipais.
Não... Há promessas de que esses números vão ser revelados, mas talvez lá mais para o Natal. Já em tempos alguém dizia promessas leva-as o vento. Exato. Pronto, assim sendo, estamos a chegar ao fim deste programa muito sui generis, como tu referiste. Foi. Vou-me despedir com um costume que é habitual no Ghana e que tem sido muito popular por estes dias e talvez sirva, digamos assim, para animar um bocadinho, já que a emissão não correu lá muito bem. Vamos animar a malta da minha parte até amanhã. Até amanhã. Eu vou. Cara, vocês não se importam que eu use outra vez a mesma frase que não. vai ao nosso delegado de saúde. Não estraguem aquilo que já conquistaram. Até amanhã. Até amanhã.